Qual é o sentido de deixar o medo tomar conta das nossas vidas e das decisões que tomamos? Para que serve o medo e como é viver sem ele? É normal ficar com medo antes de começar a batalha. Estar frente a frente com o desconhecido é o último passo da sua preparação. É quando você prova que é um bom soldado. Essa última batalha, a batalha consigo mesmo, vai acabar. Então, você estará pronto para combater o inimigo. Existe um motivo para o medo, uma lógica. Do contrário, fisiologicamente, ele não existiria. O benefício de colocar a autopreservação em primeiro lugar é, acima de tudo, manter-se vivo. Portanto, enquanto o homem racional se adapta ao mundo, o progresso, a esperança, depende do homem irracional. Faz sentido ter medo, evitar riscos, acomodar-se, dar-se por satisfeito é egoísta, mas com certeza é a opção mais segura. Nós escolhemos qual voz interior escutar. Escolhemos se vamos ou não pensar pequeno, se vamos ter medo ou se vamos nos conformar. Ser corajoso, enfrentar o medo, a decisão é nossa. Não somos obrigados a nada. Porém, é disso que todas as outras coisas boas dependem, e não podemos escapar disso. Quantas vezes você desejou fazer algo ou viver algo que ficou para trás porque você deu ouvido aos seus medos? O que queremos da vida, o que o mundo precisa, tudo está do outro lado do medo e sendo guiado pela coragem. Quando estamos dando atenção ao medo, queremos desculpas para tentar justificá-lo. Dizemos que precisamos debater mais, ter mais informações ou confirmações para chegar à decisão certa. Mas na verdade, a gente está apenas adiando. Não queremos abandonar nossa zona de conforto. Estamos sempre cogitando, analisando se pedimos demissão, se demitimos alguém, se fazemos aquele investimento ou abrimos nosso próprio negócio. Adiamos, repetidas vezes, preferindo intermináveis suposições e distrações. Existe um excelente ditado: seja lá o que não estiver mudando, você está escolhendo. Depois, vai desejar ter feito algo. Os segundos preciosos que você passou pensando, supondo, se distraindo, evitando, poderia ter sido investido em diminuir as consequências que são inevitáveis. O melhor momento para ter lidado com um problema difícil foi há muito tempo. O segundo melhor momento é agora. Você não pode resolver um problema apenas debatendo sobre ele, mas decidindo o que fará e colocando em prática. Tomar a decisão certa e imediata. E se por acaso a decisão for equivocada ou se cometer um erro, você pode decidir de novo, com o mesmo tipo de coragem e objetividade. A maioria de nós tem medo de ser diferente, tem medo de ser difícil e não ser aceito pelos outros. É preciso coragem para tudo isso, principalmente em um mundo que não quer ser incomodado, que quer que todos permaneçam em seus lugares, que não quer ninguém saindo do padrão. Apesar dos sacrifícios, da resistência, do medo, não é fácil, mas vale a pena, pode ter certeza, porque as pessoas diferentes e que não são controladas pelo medo conhecem o prazer do problema bom e o sentido da liberdade em seguir o que você acredita ser o melhor e vencer essa batalha. Nunca sabemos as consequências. Pode ser que não dê certo, mas você precisa tentar, porque não agir é uma certeza. Aqueles poucos segundos ficarão marcados em nós, a ferro e fogo, para sempre. Tanto se você optou por ter coragem e não se deixar abater pelo medo, ou se você deixou o medo vencer. Tudo isso vai ficar remoendo na sua mente. O medo é totalmente o oposto da coragem. A coragem é definida no momento, em um momento, quando decidimos desistir ou agir, saltar ou recuar. Uma pessoa não é corajosa em geral. Nós somos corajosos em momentos específicos. Por alguns segundos, com alguns segundos de uma coragem embaraçosa, podemos ser grandes. E isso já é o bastante. Quando ficamos maravilhados ou intimidados com a coragem das pessoas, não nos damos conta de que não foi uma coisa muito planejada. Começou com uma decisão simples. Começou com um salto no escuro. Literalmente. E essa decisão está disponível para todos nós, em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos deixar que o medo tome conta das nossas decisões ou vamos correr atrás do que realmente queremos e ser corajosos, ir atrás do que realmente a gente quer, sem deixar que o medo tome conta da gente. E aí, o que você vai escolher para sua vida? Ser um protagonista ou ser apenas um coadjuvante, deixando a vida te levar, se esquivando dos problemas, das dificuldades, simplesmente porque o medo tomou conta de você? Todos nós sabemos que nascemos com livre-arbítrio, mas poucos de nós escolhem se apropriar dele. Aceitamos as limitações que as outras pessoas nos impõem. Ao revermos as probabilidades, tornamos essas coisas uma verdade efetiva. O que o medo faz é privar você do poder, ao fazê-lo acreditar que não tem nenhum. Se você não acredita que pode fazer algo, não apenas é improvável que possa, é garantido que nem tentará. Esqueça o fatalismo, o vitimismo. Assuma o controle da sua vida. Rejeite a visão pessimista de que estamos à mercê de forças além do nosso controle. Sim, você pode fazer algo e você precisa fazer algo.
Você já pensou se ninguém acreditasse na teoria grande homem da história? Como a história seria feita? Quem a faria? Com certeza, não será você. Não serão os heróis de que precisamos. Cada um de nós tem nas mãos o poder de pôr fim à própria prisão. Tudo começa com uma escolha, mas é assegurado pela ação. Leonardo da Vinci observou que pouco dos homens que realizaram grandes feitos conseguiram realizá-los aceitando as coisas que lhe impunham. Foram eles que se impuseram. E então, o que você será? O objeto imóvel ou a força imbatível? O líder ou o seguidor? A aceitação passiva ou a resistência ativa? Você precisa acreditar que pode fazer a diferença. Você precisa tentar, porque isso também é uma verdade eficaz. Os insensatos mudam o mundo. Quem acredita que pode decidir o final da história tem, pelo menos, uma chance de fazer história. O medo nos dá uma infinidade de motivos para não agir. É difícil demais, perigoso demais, as chances são muito pequenas, as ordens não fazem sentido. A coragem perpassa esse ruído. Lembra você do que a situação exige. Lembra você do compromisso que assumiu. Todos nós temos deveres diferentes. Existem os deveres de um médico, os de um oficial de tribunal. Existem os deveres de um soldado, de um pai de família com seu filho. Também existe o dever de qualquer pessoa com potencial, o dever de qualquer cidadão consciente. Dever não é apenas fazer o que você disse em seu juramento, ou não fazer o que é proibido pela lei. É fazer o que é exigido de nós, quanto seres humanos decentes. Nosso dever é fazer a coisa certa, com entusiasmo, com toda a nossa sinceridade e nosso comprometimento, acreditando que podemos fazer a diferença, que devemos fazer a diferença. Será difícil, haverá um conflito de interesses, haverá críticas e riscos. Mas e aí? Você sabe o que acontece quando evitamos situações difíceis? Quando dizemos a nós mesmos que não importa? Quando alguém deixa de fazer seu trabalho em determinado momento? Ou transfere uma decisão para seus superiores ou para os seus empregados? Isso obriga outra pessoa a realizar a tarefa, a um custo mais alto. A história do apaziguamento e da procrastinação nos mostra que, no fim, a conta chega com juros. A questão do dever é que temos a escolha de não cumpri-lo, mas ao mesmo tempo sabemos que, na verdade, não há escolha, ou melhor, só há uma escolha. Se só agíssemos de acordo com nossas certezas, se só seguíssemos em frente quando as condições fossem favoráveis, nada de transformador jamais seria feito. As probabilidades têm estado contra tudo que já aconteceu de importante. Precisamos nos lembrar que as pesquisas, as estimativas, os modelos estatísticos, tudo isso é estático. O que não conseguem prever, o que não conseguem explicar, é o indivíduo com livre-arbítrio, o ser humano que coloca a mão na massa, em vez de simplesmente ficar sentado, esperando que as coisas aconteçam. É preciso coragem para olhar as chances médias e dizer, não sou mediano. Alguém será a exceção, e esse alguém pode ser eu. Isso é coragem. Isso é a ausência do medo. Na verdade, não há coragem sem probabilidades ruins, sem uma disposição a correr riscos, de perder o emprego, o jogo, o acordo, ou até mesmo a vida. Se fosse garantido, seria uma questão de coragem? Você precisa se dar conta de que não é mediano. Nunca foi. Você é único. Sempre teve o que era necessário para superar as expectativas. Se não acredita nisso, talvez deva ser lembrado de que sua própria existência é uma coisa menos provável que já aconteceu. Alguns cientistas estimam que as probabilidades de você nascer são de aproximadamente 1 em 400 milhões, mas na verdade, se trata de uma estimativa otimista. Considere tudo o que precisou acontecer para que seus pais se conhecessem, para que você sobrevivesse, para que estivesse aqui, agora, pensando sobre todas as coisas que pode desempenhar. Você é mais do que um milagre. É um milagre no espectro dos milagres improváveis. Mesmo assim, aqui está você. Você se deixará deter pelo fato de que o sucesso sem obstáculos é algo raro? Deixará as probabilidades ditarem o que você pode ou não fazer? Permitirá que desgastem sua força de vontade e o convençam a não correr riscos? Ou a não fazer absolutamente nada? Essa receita não funciona para a vida, para a grandeza ou para a bondade. Você é mais forte do que isso. Eu te vejo na próxima oportunidade. Um grande abraço.